Boa tarde, pessoal. Meu nome é Suzy Carina Chaves, sou aluna do mestrando PPG-DR, da UTF-PR. Vou apresentar o texto do Michel Calon, por uma nova abordagem da ciência, da inovação e do mercado, o papel das redes sociotécnicas. Então, esse texto ele é referente à disciplina de epistemologia socioambiental da professora Ieda Corona. Vou inicialmente fazer uma breve apresentação de Michel Calon, que é professor de sociologia na École des Mines de Paris e investigador no Centre for the Sociology of Innovation. Então, a principal teoria do Michel Calon foi construída juntamente com Bruno Latour e John Lau, autores que a gente viu nas aulas passadas. A principal teoria deles é a teoria Ator-Rede. Essa teoria ela foi criada nos anos 90 e o objetivo é oferecer uma teoria que entendamos o social como resultado de associações, né? Então, essas associações seriam as associações e negociações entre atores humanos e não humanos. Entendendo por não humano a questão da natureza, do próprio vírus que vivemos hoje. Então, o Michel Calon ele parte do paradigma entre inovação versus tradição. Então, para iniciar o texto dele, ele faz alguns questionamentos, né? O primeiro seria, será que existe contradição insuperável entre a inovação e a manutenção da tradição? Será que a entrada no mundo moderno implica em que percamos nossa identidade? Será preciso trocar um passado do qual nos nutrimos por um futuro problemático e incerto? Então, o que ele quer é superar essa oposição e mostrar que existe compatibilidade entre esses dois paradigmas, né? Então, para ele, a inovação não destrói a tradição. Ela se nutre dela e se enriquece com ela. Então, a inovação ela é frequentemente apresentada no encontro de dois grandes processos de modernização. O primeiro seria a entrada no mercado mundial e adaptação à competição econômica, e o segundo é o recurso a uma ciência considerada fonte de progresso e eficácia. O Michel Calon coloca que não teríamos escolha para sobreviver. Para sobrevivermos, seria preciso aceitar essas duas modernizações. A figura emblemática da inovação, nesse caso, seria a arma econômica e vontade de progresso. Então, ele traz que modernizar a sociedade significaria se integrar no mercado mundial, apostando na ciência e no progresso técnico. E essa visão ela seria uma visão paralisante, pois o homem teria que se curvar às exigências da inovação. Então, ele faz uma colocação, que é errôneo dizer que o mercado seja apenas uma imposição, como é errôneo dizer que a ciência seja um movimento que se impõe a nós. O Calon, ele parte de duas visões, uma que paralisa e uma que abre espaço para margens de manobra. Então, ele fala de um modelo tradicional, que seria um modelo que engessa, um modelo que as pessoas precisam se adaptar, que não é aberto a iniciativas, e um outro modelo que seria um modelo estratégico, que permitiria iniciativas, preservação da identidade. Então, ele fala que existem atores que dispõem de margens de manobras e os chamados não atores que se contentam em seguir e se adaptar aos paradigmas impostos, Os atores, Michel Calon, os que são atores, eles seriam capazes de preservar a sua identidade e, ao mesmo tempo, enriquecê-las. Então, no primeiro tópico do texto do Michel Calon, ele apresenta dois modelos de ciência. Então, o primeiro modelo seria o modelo tradicional de ciência, que considera que a pesquisa de base é fonte de conhecimento. Esse modelo tradicional, ele parte de uma ciência da universalidade. Então, é um modelo que é produzido por especialistas e utilizado por atores que não participaram de sua produção. Então, os economistas dizem que se trata de um bem público, que tais conhecimentos servirão para todos. O que o Michel fala faz até uma crítica, sobre seria essa ciência da universalidade. Ele traz também que esse modelo ele é um modelo paralisante, ou as pessoas se submetem ou são demitidas.
Então, é um modelo em que as pessoas não participam. Assim, e é um modelo também da ciência só pode ser transferida e replicada nos próprios laboratórios, né? Fabricando verdadeiras redes logísticas. A ciência só circula em redes equipadas e instrumentalizadas. Então, os pesquisadores fabricam alguma coisa que servirá para todo mundo. Então, a ciência ela seria exterior ao mundo social e econômico, produzidas em alguns centros. E, normalmente, quem produz essa ciência, esses conhecimentos, são as pessoas mais ricas, né? E ele traz que isso não causaria desconforto para os mais pobres, pois eles utilizariam igualmente a ciência e não precisariam disponibilizar de recursos, de verba, né? Então, o Calon, ele traz um exemplo do Latour, né, que seria um Boeing 747. Né? Então, ele fala que ele usa esse exemplo como se o Boeing 477 fosse um enunciado científico, né? Então, ele fala assim, é porque os aeroportos, as pistas de aterrissagem, as torres de controle, etc., existem, que o Boeing pode voar. Se toda essa infraestrutura tivesse ausente, perde-se o corpo dos bens. Então, ele traz isso, né? Que um Boeing 747, ele só vai poder voar em determinado aeroporto. Se a pessoa não tiver a condição de receber essa ciência, ela não vai poder usufruí-la. Mas ele fala também da ciência como saber fazer, né? Seria um modelo estratégico de ciência. Então, um modelo de práticas e de experimentos. Então, esse modelo estratégico de ciência, ele abre capacidade para iniciativas, né? Então, as teorias são apenas a parte visível do iceberg. Então, ele traz que há muito mais do que essa parte visível do iceberg, né? Porque o que importa é o resto, todas as práticas e competências incorporadas nos cientistas. Então, ele traz que esse modelo, ele dispõe de margens de manobra, porque permite a ação estratégica e se caracteriza como um modelo em rede. Então, ele coloca assim que no modelo em rede, não há oposição entre os atores capazes de produzir ou de absorver os conhecimentos e atores fechados, obtusos, incapazes de se apoderar deles e de transformá-los. Há simplesmente atores bem ou mal equipados, bem ou mal formados. Então, aí também deixa a gente remeter ao exemplo que ele deu do Boeing 747. Então, ele traz que não existe um município, né, uma cidade que seja alérgico ao Boeing 747. Porém, os municípios, eles não possuem um aparato, né, para poder receber esse Boeing. Então, se construir um aeroporto que comporte receber um Boeing 747, eles também vão poder utilizar dessa ciência. Então, ele diz que o modelo estratégico, ele abre estratégias ao invés de desencorajar. Então, ele faz as pessoas se adaptarem. O próximo tópico é da inovação, atividade voluntária e coletiva. Então, o Michel, ele traz dois modelos de inovação. Um tradicional, um modelo que parte de uma ideia inicial, né, que tudo pode, e um modelo estratégico, que seria um modelo mais voltado à rede. No modelo tradicional, os atores, eles seriam ativos e passivos, mas mais para passivos. Tem os atores que constroem e os que recebem. Né? Então, o modelo ele segue uma sequência, uma lógica sequencial. Então, ele traz que esse modelo ele é paralisante também, porque emperra as iniciativas. Então, os atores dependem da ideia de poucos para receber o produto. Então, assim, se uma ideia não der certo, então é porque lá no começo a ideia já não era boa. Já no modelo estratégico, a atividade ela é voluntária e coletiva. Então, ela é uma ação voluntária, refletida e também política. Ele fala que é um modelo que libera as iniciativas coletivas, que existe a circulação de ideias nesse modelo estratégico. E é isso que enriquece e transforma as ideias, né? Suscita a reação de todos os tipos. Então, ele traz que o inovador, ele é um Maquiavel que joga simultaneamente na frente do social e do técnico. Então, essa inovação
passa de mão em mão, cada um reage e se adapta de uma forma. Por isso que ele traz que essa ideia ela é uma ideia né, estratégica e que cria, que inova, e não é paralisante. Então, o Michel traz também a questão das redes sociotécnicas, né? Então, ele traz que, ao circular através de vínculos e relações que ela suscita e consolida, a inovação acaba criando o que se chama de uma rede sociotécnica. A gente já falou um pouquinho sobre as redes sociotécnicas nas aulas anteriores, né? Então, para o Calon, ele seria um conjunto de atores que, tendo participado de uma maneira ou de outra, no mais das vezes de maneira modesta, a concepção, a elaboração e a adaptação da inovação se vêm partilhando do mesmo destino, pertencendo ao mesmo mundo. Então, um conjunto de atores que participa da construção. E para ele isso é enriquecedor, isso abre caminhos. Então, o sucesso da adaptação e das transformações feita por todos aqueles que se apoderam da inovação, este modelo dá a todos os atores espaços de escolhas estratégicas, enquanto que o modelo da difusão, inversamente, né, ele negava a existência dessas margens de manobra. Então, ele traz que a ciência já está pronta, a ciência já foi dita e tem que ser assim, né? E esse modelo não. Ele diz que pode ser assim, mas pode ser diferente. Então, a inovação, ele traz que é um processo coletivo, processo que permite que haja abertura para outras possibilidades. Então, o tópico seguinte que o Michel Calon traz é do mercado autorregulador ao mercado construção social. Então, ele traz dois modelos de mercado, o mercado tradicional e o mercado estratégico. No mercado tradicional, chamado também de autorregulador, é um mercado constituído como um conjunto de regras e obrigações impostas a todos. Então, os papéis eles estariam bem estabelecidos entre o produtor e o consumidor. Esse mercado, ele impõe submissão à lei do mercado ou a rejeição. Ou você aceita ou você vai ser rejeitado. O Michel ainda compara a sociedade como um imenso supermercado, que a única comunicação seria a oferta e a demanda. Então, ele também traz que esse mercado autorregulador ele seria uma utopia, porque acabaria desabando e se destruindo. Nesse mercado, ele não há espaço para solidariedade entre os seres. Então, isso ele traz que acabaria caindo por terra, assim, né? Acabaria não acontecendo. Então, ele traz também uma colocação que o modelo de mercado autorregulador é paralisante, já que impõe que todos os esquemas sejam conhecidos e discriminados entre aqueles que vão poder tomar parte nele e aqueles que terão meios. Então, aí a gente pode pensar também na questão do Boeing, né? Então, que município vai poder receber o Boeing? Então, o município de Francisco Beltrão vai poder receber o Boeing 747 com o aeroporto que ele tem? Possivelmente não, né? Mas não porque ele não queira, porque não tem aparato para isso. E ele traz também a visão estratégica, né? Então, a visão estratégica é uma visão mais de construção social, onde o mercado ele é resultado de um processo de aprendizagem e de formatação. Então, o mercado está em constante emergência, os atores colaboram para edificá-lo. Então, aqui nesse caso, o mercado seria uma construção social, uma construção e uma reconstrução permanente. É uma construção coletiva que supõe negociações, interações e aprendizagens. Então, ele fala que esse tipo de mercado, ele não corta os braços das pessoas, né? A história é escrita pelos atores e construída coletivamente. Então, essa demanda, ela não pré-existe, ela se constrói nas negociações, nas adaptações do mercado, da população. O Calon, finalizando, assim, o Calon, ele traz essa oposição paralisante do local e do global. Então, ele diz que existe essa tensão, né? E para ele isso não é algo ruim. Então, essa tensão é constitutiva do mundo moderno. A noção de rede tem uma vantagem considerável. Ela permite sair desse dilema sem por isso escorregar para uma dialética duvidosa.
Então, a rede permite passar sem solução de continuidade do local ao global, do micro ao macro. Pode-se valorizar um patrimônio regional e, ao mesmo movimento, participar da construção de uma rede mundial. Então, ele diz que o mundo moderno cria espaços comuns, anulando as diferenças, né? Que a rede permite passar desse global para o local. Então, tudo estaria interconectado nessa rede, assim como do global posso voltar ao local. Outra questão que ele traz também seria essa antinomia, né? A falsa antinomia entre os fortes e os fracos. Então, o Michel traz que a força é um acúmulo de fraquezas. Que faz com que uma rede seja forte é o fato que cada ponto da rede se apoiaram num no outro, né? E é porque a rede adiciona junto essas fraquezas umas às outras que ela engendra força. Então, ele fala que trata-se de fazer alianças, de criar relações. E ele coloca isso, né, que política é isso, a arte de compor redes, de ligar pontos uns com os outros de tal maneira que o coletivo tira sua grandeza da adição das fraquezas singulares. Então, essa tendência de opor essas duas categorias, ela não é correta, não seria correta, né? Que a rede permite sair dessa contradição entre forte e fraco, né? A noção de rede permitiria isso. Outro impasse que ele traz como descartado é entre os que sabem e os que não sabem, os que concebem e os que usam, né? Então, ele traz que na rede os ajustes são feitos localmente, gradualmente, ponto a ponto. E as direções a serem seguidas, as vias a serem tomadas, emergem desde ajustes locais. O mapa não existe, ele se forma à medida que avança. Então, não é algo pré-definido, é algo que vai acontecendo. Então, aí eu acho que cabe muito bem o que a prof trouxe sobre a questão da cartografia para nós, né? Então, é algo que vai acontecendo, como se fossem pistas a serem seguidas. Então, a rede, ela apresenta uma terceira via, a que reconcilia modernização e tradição e que torna compatível ação individual e projeto coletivo. Então, através desse texto, ele quer, né, realmente acabar com essa dicotomia entre inovação e tradição, como se fosse algo, se tivesse um, não poderia ter o outro, e que pode ser algo que se complementa. Então, pessoal, acho que era isso que eu queria passar para vocês. Né? Oriento que vocês leiam o texto, não é um texto extenso, é um texto bem bacana. Agradeço pela atenção e até logo.